Tá aqui uma matéria muito interessante. Talvez ela fique um pouco longa, né? O vídeo fica longo, mas eu quero trazer toda a matéria para você. E acompanhe até o final e compartilhe nas suas redes sociais. Veja só, a corrida pelos minerais do futuro, que podem pôr em risco segurança nacional. Entendeu? A corrida pelos minerais do futuro que podem pôr em risco segurança nacional. O petróleo marcou a história do século XX, mas especialistas acreditam que os minerais usados para produzir energia mais limpa marcarão o século XXI e seus preços subirão para níveis recordes. O conflito entre Rússia e Ucrânia está acelerando esse processo por razões geopolíticas. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo? Acompanhe até o final. Eu quero que você fique atento até o final desse vídeo sobre o que a gente vai trazer aqui. O aumento de preços de metais importantes na matéria-prima de construção de coisas, de fabricar coisas, de usarem produtos. E eu quero trazer isso para você perceber que está aumentando o preço de tudo, até de metais no mundo inteiro. Eu vou ler a matéria para você entender, mas eu vou deixar na descrição desse vídeo a matéria completa. Às 5 horas e 42 minutos do dia 8 de março, o preço do níquel começou a subir tão rápido que houve pânico na London Metal Exchange. Em apenas 18 minutos, o preço subiu para mais de 100 mil dólares a tonelada do níquel, um salto sem precedentes que fez com que as operações de metal fossem suspensas. Foi um aumento extraordinário, descomunal. Antes de bater esse recorde, o valor do metal já havia tido um aumento de 250% nas 24 horas anteriores. O episódio marcou a primeira grande crise de metais desde que a invasão da Rússia em cima da Ucrânia abalou os mercados mundiais, globais. A incrível alta ligada às sanções impostas pelo Ocidente em cima da Rússia e movimentos especulativos nos contratos futuros deixou claro que metais como o níquel, que terão papel importante na transição para uma economia menos poluente, tornaram-se essenciais em um mundo que já não depende apenas de combustíveis fósseis, como diesel, gasolina. A Rússia, um dos grandes exportadores de gás e petróleo, demonstrou que, devido à dependência de muitos países de suas exportações, especialmente os europeus, os combustíveis são mais uma arma no conflito da Ucrânia. Abre aspas. Construir um futuro de energia limpa, produzida nos Estados Unidos, ajudará a proteger nossa segurança nacional, disse o presidente americano Joe Biden no dia 31 de março de 2022. Precisamos acabar com nossa dependência de longo prazo da China e de outros países para insumos que impulsione o futuro, fecha aspas, disse o presidente Joe Biden, após anunciar que invocaria a Lei de Produção de Defesa para apoiar a produção local e processamento de minerais usados na fabricação de baterias elétricas e armazenamento de energia renovável.
Entre eles, destacou a Casa Branca. Estão o lítio, os metais que eles destacaram: o lítio, que é um metal muito importante, o níquel, o grafite, o manganês e o cobalto. 5 metais essenciais muito importantes. Lítio, que usa muito para fazer bateria, né, de celular, a bateria que você usa no seu celular. Níquel, grafite, manganês e cobalto. As armas energéticas da Rússia. Mas há muitos anos mais do que isso, de acordo com suas próprias necessidades, cada país dá prioridade a diferentes minerais para melhor competir por uma fatia de mercado na transição energética para uma economia mais eletrificada. Especialistas alertam que as nações que permanecem ancoradas na exportação de petróleo, gás e carvão correm o risco de se tornar cada vez menos competitivas. Basta olhar para o caso da Rússia, cujo poder econômico reside principalmente nos combustíveis fósseis. O país é o segundo maior produtor de gás do mundo e o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. No entanto, na corrida pelos metais que desempenharão um papel crucial na economia do futuro, a Rússia tem suas vantagens. É o segundo maior exportador mundial de cobalto, o segundo maior exportador de platina e o terceiro maior exportador de níquel. A Rússia, você vê, rapaz. Embora a Rússia tenha cartas para jogar nesse novo cenário, o que é certo, segundo os especialistas, é que a extração de superminerais está altamente concentrada em outros países. A grande maioria do cobalto do mundo vem da República Democrática do Congo. Rapaz, o níquel vem da Indonésia, maior produtora do mundo. O lítio vem da Austrália. O cobre vem do Chile. E terras raras da China. O cobre vem do Chile e da China. Especialistas dizem que existem pelo menos 17 minerais críticos para a transição energética mundial e que os países com capacidade de extraí-los ou processá-los têm maior vantagem. Dos 17, a Agência Internacional de Energia, com a sigla AIE, estima que os mais cruciais sejam o lítio, o níquel, o cobalto, o cobre, grafite e terras raras. Na verdade, terras raras lá que eu li, quem fabrica esse metal, que é um metal, é a China. Ela que domina a produção desse metal aí, chamado terras raras. Quem domina a produção desses minerais? No ano de 2040, a demanda para esses minerais aumentará rapidamente, diz Tai Won-Kim, analista da Agência Internacional de Energia, AIE, e principal autor do relatório. Abre aspas, o nome do relatório é O Papel dos Minerais Críticos na Transição para a Energia Limpa, fecha aspas. Para estimar quais nações podem ser mais beneficiadas com a transição energética, o especialista distingue entre os países que são líderes nas extrações ou extração de minerais e os que são líderes em processamento. Embora a extração seja dividida em várias nações, há um único país que domina o processamento de todos esses minerais. Sabe quem é? A China. A China, meu querido. É difícil saber quais países serão mais beneficiados com a transição energética.
porque vai depender de onde eles estão localizados na cadeia produtiva, diz Tai Wong-Kim em entrevista à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC. O que está claro é que estamos em um momento crucial. Enquanto o petróleo marcou a história do século XX, os minerais da transição energética podem marcar a história do século XXI. Nesse sentido, diz o especialista, esses são os minerais do futuro. Não é de todo estranho, então, que em pleno conflito entre Ucrânia e Rússia, e com apetite por minerais previsto para as próximas 2 décadas, os Estados Unidos e a Europa têm ligado os motores da transição energética para reduzir sua dependência atual e futura dos países como China e Rússia, que detêm minerais estratégicos. A pior dor de cabeça é para os países europeus, que agora enfrentam um grande problema, porque 40% do gás que eles consomem vem da Rússia. Estão lascados. A Europa está financiando os caprichos de Putin, diz Angel Sass Carranza, diretor do Centro ESAD para Economia Global e Geopolítica, na Espanha, em entrevista à BBC News Mundo. Os 4 mais cobiçados, os 4 metais mais cobiçados no mundo. Embora os metais sejam necessários para as baterias elétricas, eles também são fundamentais para o armazenamento de diferentes tipos de energia, para a atividade industrial e para uma economia mais eletrificada, onde novos atores estatais e privados, particulares, verão surgir uma grande riqueza. Olha aí, estão de olho nessa grande riqueza que é os metais do futuro. Se a oferta não atender a um aumento na demanda por esses metais, os preços vão disparar, disse Lucas Boyer, pesquisador do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica, em entrevista à BBC News Mundo. Um fator essencial é que os projetos de mineração para a extração desses metais podem levar mais de 1 década, em média 16 anos, para entrar em operação, e, portanto, a escassez deve ser ainda maior na próxima década, explica Bauer, que junto com Andrea Pescatori e Martin Stuemer publicarão a pesquisa intitulada Os Metais da Transição Energética no final do ano passado. Eles publicaram, na verdade, essa pesquisa. Além das terras raras, aponta o estudo, terras raras aqui é um metal, viu, gente? Além desse metal, que chama-se terras raras, aponta o estudo os 4 metais mais cobiçados no mundo inteiro serão o níquel, o cobalto, o lítio e o cobre, cujos preços poderão atingir recordes históricos por longos períodos, tendência que rompe com os ciclos usuais de alta e queda valor nos mercados internacionais. O valor total da produção desses metais podem aumentar mais de 4 vezes entre os anos de 2021 até 2040, em um cenário de emissões líquidas zero até meados deste século, na verdade. Tanto é assim que os produtores desses 4 metais podem gerar receitas semelhantes aos do setor petrolífero nos próximos 20 anos. Quer ganhar muito dinheiro. Quem dominar esses 4 metais aí que eu citei pode ganhar muito dinheiro, que é o níquel, o cobalto, o lítio e o cobre.
Então vou repetir aqui, tanto é assim que os produtores desses 4 metais podem gerar receitas semelhantes às do setor de petróleo nos próximos 20 anos, argumenta Boyer, dependendo de como evoluir um contexto internacional hoje cheio de incertezas. Esses metais podem ser o novo petróleo, diz Boyer. A China se tornou o maior ator, investindo em outros países, como a produção de cobalto no Congo. Na verdade, a China está rapelando metal no mundo inteiro, por isso que ela está se tornando poderosa. Ela está comprando metal e deve estar comprando a preço de banana, né, de casca de banana, super barato, enxergando com dinheiro e rapelando metal, principalmente esses metais importantíssimos, no mundo inteiro. China na frente. Vamos falar sobre a China. No novo cenário de conflito entre Rússia e Ucrânia e na necessidade do Ocidente de reduzir sua dependência energética, há países que podem suprir parte da demanda necessária para a aceleração à transição. Kwawashi Ampolfo, chefe de metais e mineração do Centro de Pesquisa da Bloomberg Nef, argumenta que a China está em uma posição muito boa para se beneficiar da mudança. China! A China pode ser a maior vencedora se decidir direcionar a produção de metal da Rússia por meio de suas refinarias e depois vendê-la para outros países a preços bem salgados, disse ele à BBC News Mundo em entrevista. Outros países vêm movendo as peças no tabuleiro. No caso do níquel, a Indonésia vem expandindo sua capacidade de produção nos últimos 2 anos e pode continuar aumentando para cobrir o déficit da Rússia. De fato, o níquel é o metal mais sensível a qualquer interrupção de fornecimento na Rússia, país que gera cerca de 9% da produção global. Abre aspas. Qualquer interrupção por meio de sanções ou redução de produção terá um impacto significativo no preço. Fecha aspas. Argumenta Ampolfo, especialmente porque a demanda do níquel, ou por níquel, para baterias elétricas aumentará significativamente este ano de 2022. Por outro lado, se houver interrupções na produção de metais do grupo de platina, os produtores sul-africanos podem preencher a lacuna com oferta adicional, diz o especialista aqui. Na batalha para controlar a produção de metais do futuro, há espaços onde a China pisou no acelerador. Está rápida, conquistando, né, muita coisa. Embora mais de 2/3 de toda a produção mundial esteja no Congo, as empresas chinesas possuem ou financiam a maioria dos maiores minerais do país. Quer dizer, está dominando lá os minerais do Congo. Passa para frente esse vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. E é aquilo que eu falei, quem tiver mais dinheiro é que comanda o mundo. Compra os minerais super preciosos e importantes para o futuro. E aí? E o povo? O povo não pode nem participar dessas coisas aqui, porque principalmente o que eu estou falando do povo pobre. O povo pobre só serve para votar e pagar impostos e no futuro receber a renda básica universal mais mola que os sistemas governamentais vão entregar para os pobres, porque a quantidade de pobre e miserável no mundo vai aumentar significativamente, porque tudo tem aumentado de preço, as pessoas têm ficado desempregadas, o desemprego vai aumentar muito no mundo inteiro, e é isso aí.
o povo vai ficar na dependência do sistema político no mundo inteiro. Só se o povo se unir e se ajudar. O povo começar a pensar, eu sozinho não faço nada. Se tiver milhões unidos, a gente muda esse jogo. Quem sabe um dia o povo acorda e se une de verdade. Milhões, milhões e milhões de pessoas. Só assim mudará essa escravidão que o povo tem dos sistemas políticos no mundo inteiro. Fui. Compartilhe o vídeo.